Retornamos aos cultos presenciais somente no horário das 19 horas de domingo. E você deve se inscrever a cada semana, garantindo sua vaga. Os jovens da Wave seguem aos sábados com a programação online pelo YouTube e os adolescentes com um formato bem diferente às sextas. Às segundas, estudo da carta aos Filipenses com o pastor Antônio Carlos, também pelo YouTube. Venha servir na comunicação e fazer parte dessa família que não mede esforços para garantir qualidade nas transmissões. Envie uma mensagem para o WhatsApp da igreja ou através das redes sociais. Irmãos queridos, irmãs queridas, boa noite. Nós vamos agora para mais uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E o texto para o qual gostaria de chamar a sua atenção é aquele que se encontra no capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, que diz assim: preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que Deus, mediante a ação do Espírito Santo, nos ajude a compreender esse texto. Manter contato com toda a sua riqueza, a fim de que sejamos transformados. De modo que ao término dessa pregação estejamos experimentando no mais profundo do nosso ser um forte desejo de sermos parecidos com Cristo, sermos santos. Verso 16: preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não há avivamento sem reforma. A igreja precisa sempre voltar à verdadeira doutrina se quiser realmente voltar à verdadeira vida cristã. O papel da palavra pregada era essencial a fim de que tudo o que for apresentado pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos como meta fosse alcançado. Devemos preservar, diz o apóstolo Paulo, o evangelho, manter-nos fortemente arraigados nele, trazer sempre à nossa memória o seu conteúdo e proclamar sua mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse é o sentido de preservando a palavra da vida. É obrigação, portanto, dos pastores pregar o evangelho a cada domingo. Seja qual for a passagem a ser usada, é dever do ministro mostrar como que o texto que serviu de base para a pregação leva ao evangelho. Depende do evangelho para fazer sentido. Pressupõe o evangelho. Porque pregar a Bíblia sem pregar o evangelho conduz a igreja de volta ao Antigo Testamento. Moisés não salva. Quem salva é Cristo. A todos deve ser lembrado, contudo, que professar verbalmente o evangelho não basta. Preservar o evangelho apenas no discurso, sem preservá-lo no modo como regula a vida de cada crente, leva a igreja à ortodoxia morta.
Observe que nós estamos aqui nos primórdios da era cristã. Conforme vimos no domingo passado, ou na segunda-feira passada, perdão, o apóstolo Paulo encontrava-se em estado de perplexidade diante do contato com as cidades pagãs, com toda a sua escuridão espiritual, e não apenas isso, e os seus desdobramentos éticos. Naqueles dias, as primeiras igrejas estavam sendo plantadas, e comovia o apóstolo Paulo, movia cada parte do seu ser, enternecia o seu coração, o sonho de plantar igrejas no primeiro século que iluminassem a vida daquelas cidades pagãs. Por isso nós encontramos essa declaração linda do verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Que declaração comovente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso subsequente é que esse sonho do verso 15 só se torna realidade quando a igreja preserva a palavra da vida. Por que o evangelho é chamado de palavra da vida? Observe que, por ser palavra, há um conjunto de proposições a ser proclamado e crido. O evangelho é Cristo, uma pessoa, certamente, mas tudo o que sabemos sobre a pessoa de Cristo é o que foi revelado pelo evangelho na forma da apresentação de uma narrativa e afirmações doutrinárias. Então pode parecer muito bonito, e de fato é bonito, uma pessoa dizer que o cristianismo não nos chama para nos relacionarmos com a doutrina, com a teologia, que o cristianismo não consiste em mera assimilação intelectual da verdade, de algo como a teologia sistemática, que o cristianismo significa uma relação pessoal com Cristo. Amém, 1000 vezes amém. Cristianismo significa comunhão vital com Cristo ressurreto. Contudo, tudo o que nós sabemos sobre o Cristo ressurreto é o que é ensinado pelas Sagradas Escrituras, nas suas seções narrativas e nas suas seções doutrinárias, de modo que não há relacionamento com o Cristo real sem o conhecimento da verdade revelada pelo Evangelho. O Evangelho fala sobre vida. Ele é a palavra da vida porque ele fala sobre vida. Define o sentido da palavra vida e comunica a vida. Não há vida sem a compreensão e fé no conteúdo do Evangelho. É a grande e antipática declaração que nós cristãos temos a fazer perante o mundo. Não há vida sem a compreensão e fé no conteúdo do Evangelho. Ele faz com que os seres humanos compreendam que existe uma vida além da biológica. Ele começa por ensinar as pessoas de que elas têm uma alma marcada de modo ineradicável por demandas emocionais, psicológicas, existenciais, intelectuais, espirituais, filosóficas profundas. E essa substância imaterial chamada alma carece de sentido
esperança e perdão. O Evangelho, portanto, pressupõe um estado de desespero. Seres fadados à morte, em processo inexorável de envelhecimento, sujeito a sofrimentos súbitos indizíveis, propensos a fazer julgamentos morais que os condenam, uma vez que não praticam o que prescrevem. Seus corações mantêm seu batimento graças ao poder de um ser que é provocado pelas iniquidades humanas diariamente. Cristo declara, em conexão a isso, que todos terão um dia de comparecer perante o tribunal de Deus. Então, essa radiografia que nos é apresentada pelas Escrituras Sagradas. O Evangelho pressupõe, permita-me repetir, um estado de desespero, porque estamos fadados à morte, sujeitos ao processo de envelhecimento, a sofrimentos súbitos indizíveis, propensos a fazer julgamentos morais que nos condenam, uma vez que nós não praticamos aquilo que prescrevemos para o próximo. Permita-me repetir esse ponto, porque nós jamais chamaremos o Evangelho de Boa Nova enquanto não compreendermos o desespero metafísico e moral da espécie humana. E o impressionante é a Bíblia descrever a vida humana sendo mantida pelo poder de um Deus indignado com aquilo que fazemos com os recursos que graciosamente Ele faz com que chegue a sua e a minha vida. O Evangelho comunica a vida porque ele mostra como os seres humanos podem ser reconciliados com seu Criador. Por isso que o nome é Palavra da Vida. Porque o Evangelho comunica vida ao mostrar como os seres humanos podem ser reconciliados com seu Criador, viver vida agradável aos seus olhos e ser felizes hoje e para sempre. O Evangelho permite ao crente ter acesso a uma narrativa de vida que comove e move as ações de graças. Eu confesso que hoje eu não conseguiria viver sem essa narrativa. O que eu estou querendo dizer? Que quando olho para a minha vida, eu a enxergo sob a perspectiva daquilo que os teólogos chamam de ordo salutis, de ordem da salvação. Porque a salvação levada a cabo pelo Espírito Santo, por meio do sangue de Cristo, na sua e na minha vida, ela segue uma ordem. Então a Bíblia fala em termos de um amor eterno, de uma eleição, de uma predestinação, de um decreto. A Bíblia declara que o amor de Deus por nós é antigo, que antes de existirmos, nós já existíamos no coração de Deus. A Bíblia fala sobre regeneração, o recebimento de uma nova natureza. A Bíblia fala sobre vocação eficaz, sobre um chamamento soberano, análogo ao que foi feito à vida de Lázaro, a fim de que, pelo poder irresistível de Deus, nos aproximemos de Cristo. A Bíblia fala sobre
o milagre da conversão, o voltar-se para Deus em arrependimento e fé, seguido da bênção de valor incalculável, do milagre da justificação, da adoção e do início de processo de santificação em nossas vidas. A Bíblia fala sobre o cuidado providencial de Deus sobre a vida dos eleitos, de maneira que jamais sejam arrebatados dos braços do seu Criador. Então a Bíblia fala de um governo providencial meticuloso a ponto de contar os cabelos da nossa cabeça. A Bíblia fala sobre dons, sobre chamado para nós glorificarmos a Deus neste mundo caído. A Bíblia fala sobre a passagem do Jordão, o dia que nós seremos levados pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia fala sobre o retorno do Redentor, sobre a ressurreição dos nossos corpos, sobre uma vida eterna a ser vivida numa cidade chamada Nova Jerusalém, cujo rei será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja glória todos iluminará. Essa é a narrativa da minha vida, da sua vida. E eu confesso que hoje eu não conseguiria pensar na minha existência, na minha história, no meu destino, no meu futuro, de uma outra forma. Essa é a obra extraordinária que o Evangelho faz na vida daquele que crê. De o levar a dizer algo análogo ao que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprouve revelar seu Filho em mim. O Evangelho, portanto, permite ao crente ter acesso a uma narrativa de vida que comove e o move às ações de graça. Ele faz com que o discípulo de Cristo descubra que é eternamente amado, foi salvo por um ato soberano e gracioso, caminha para a glória enquanto vive vida na qual o gesto mais simples de amor não passa despercebido por Deus. O Evangelho permite e comunica a vida de Deus na alma, porque ele santifica as afeições, ilumina a mente, move a vontade, faz a natureza ser vista como Bíblia, que revela por meio do canto dos pássaros, do despontar do sol, da brisa marinha, o amor eterno do Criador. O Evangelho, veja só, nos move a orar. O só ato de orar, em razão da pressão exercida pelo Evangelho no nosso espírito, que nos move à presença de Deus, veja só o ato, só o exercício da oração, de um ser humano descobrir que pode entrar em colóquio santo com o seu Criador, já seria suficiente para chamarmos o Evangelho de palavra da vida. Você está entendendo comigo por que o Evangelho é a palavra da vida? Por que o Evangelho tem que ser pregado todo domingo? Por que a igreja deve preservar a palavra da vida? O apóstolo Paulo revela esse verso 16, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse verso revela que o apóstolo Paulo era possuidor de mentalidade escatológica. Era-lhe impossível pensar sobre o que quer que fosse, sem levar em consideração o dia de Cristo. Ele esperava chegar na presença do seu Salvador nesse glorioso dia, com as mãos cheias de boas obras, fruto do seu mais profundo amor pelo Cristo,
que a ele se revelara na estrada de Damasco. Ele esperava naquele dia se alegrar. Sua meta consistia em apresentar a Deus uma igreja que nascera e fora alimentada por Cristo, mas por meio do seu ministério. Gente, amigo e amiga, irmão e irmã, que maravilha viver. Que maravilha estar vivo, que maravilha viver com Cristo, que maravilha é estar vivo para viver para a glória de Cristo. Usar o tempo de vida que nos resta para escrever uma biografia que nos acompanhará por toda a eternidade. Uma história a ser honrada por Deus e de serviço, de amor a Cristo. Ele chama os membros da igreja de Filipos a pensarem nesse alto privilégio. Voltemos ao verso 16. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele chama os membros da igreja de Filipos a pensarem nesse alto privilégio, porque Deus lhes concedera a graça de conhecerem um autêntico pregador do Evangelho. Eu reputo como grande manifestação do amor de Deus pela minha vida ter colocado o reverendo Antônio Elias e seu filho Theo Elias no início da minha juventude, a fim de que, por meio da pregação do Evangelho autêntico, eu passasse pela experiência mais extraordinária da minha vida. Conhecer Jesus. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Filipos para esse fato. Deus lhes concedera a graça de conhecerem um autêntico pregador do Evangelho. É grande expressão do amor de Deus por você botar na sua vida, na vida da sua família, um pregador fiel do Evangelho, que proclama a verdade no poder do Espírito Santo e vive em conformidade ao que ensina. O que Paulo está a dizer para os filipenses é que passara pelo meio daquela igreja um santo de Deus. A eles cabia tirar o máximo de proveito de tão especial e graciosa oportunidade. Nem sempre a igreja tem essa percepção. Nem sempre a igreja consegue avaliar a riqueza de estar exposta a uma pregação fiel, de ter no púlpito um homem que leva a congregação a ver Cristo crucificado por amor ao seu povo. Eu não sei se eu mencionei isso durante essa série sobre Filipenses, a impressionante experiência vivida pela Igreja Congregacional de Northampton, pastoreada no século XVIII por Jonathan Edwards. Aquela igreja se reuniu em assembleia e decidiu demitir o seu pastor.
de 230 votantes ou 260 votantes, apenas 10% votaram pela permanência de Jonathan Edwards, que teve que sair, portanto, da cidade de Northampton e ir para uma pequena comunidade chamada Stockbridge, a fim de ser pastor de uma igreja basicamente composta por índios, carentes de tudo, do conhecimento mais elementar da palavra de Deus, a fim de que obtivessem salvação em Jesus. O que Paulo, portanto, tem a dizer nesse verso 16 é que a igreja de Filipos cabia tirar o máximo de proveito de tão especial e graciosa oportunidade. Jamais permitir que história tão linda passasse a ser considerada esforço inútil de um ministro do evangelho que ofereceu um pasto farto para um rebanho que permaneceu magro por se recusar a comer. Porque às vezes o pasto é farto, mas o rebanho é magro. Esse fenômeno tem sido testemunhado por muitos ao longo da história do cristianismo. Nem sempre a igreja foi capaz de estar à altura do seu púlpito. Em tirando, assim, proveito de oportunidade tão rara, por pura graça, pelo Espírito de Cristo, eles também, no dia de Cristo, teriam do que se gloriar. Essa era a meta do apóstolo Paulo. Paulo trabalhou duro em Filipos. Ele compara seu ministério missionário ao esforço desprendido numa competição olímpica de atletismo e a um trabalho exaustivo. Olha o que ele declara. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. De fato, ministério não é lugar para indolentes. Ele se afadigou e agora esperava receber a coroa da justiça e o fruto do seu penoso labor. Ele olhava para o dia de Cristo e era movido pelo anelo de, naquele dia, apresentar a Deus uma igreja que perseverara e se tornara santa por meio da pregação do grande apóstolo Paulo. Ele sabia, entretanto, que jamais teria realizado obras que em tal extensão marcaram a história da humanidade, e em especial a vida da igreja, se não fosse a atuação de Cristo por meio da sua vida. Por isso ele diz, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu preguei, eu orei, eu derramei lágrimas, eu os admoestei nas assembleias do povo de Deus, pessoalmente, em casa, na rua. Eu lhes apresentei o evangelho, eu lhes apresentei a doutrina, o sistema doutrinário. Eu servi de exemplo para vocês. Eu sofri perseguições por amor a vocês. E eu faço esse apelo. Não permitam que tudo isso tenha sido inútil, que eu tenha corrido em vão e me esforçado inutilmente. Verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês.
O Evangelho é indiscutivelmente a boa nova para o ser humano atormentado pela sua consciência, pelo inferno, pelo juízo final, pela lei, pela igreja, pelo padre, pelo pastor. O Evangelho retira nossos olhos das tábuas da lei e os faz repousar sobre o pão e o vinho. Isso é o Evangelho. Silencia de uma só vez todos os adversários da nossa alma. Tudo que nos condena e tudo que nos faz temer a morte. Não podemos nos esquecer jamais que ele é também, como nos lembra Calvino, uma espada espiritual para matar as vítimas, uma vez que não existe fé. Como nos lembra o grande reformador de Genebra, sem mortificação, por meio da qual somos consagrados a Deus. Por isso, essa declaração da parte inicial do verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Paulo fala sobre sua vida oferecida como uma libação, que consistia, a libação, na oferta de azeite ou vinho que era derramada sobre o sacrifício queimado no templo em Jerusalém. Então, esse derramamento era feito sempre no final do sacrifício, a libação. Aqui estamos perante a imagem de um pastor, portanto, que não usava a religião em proveito próprio. A pregação do evangelho não era considerada pelo apóstolo Paulo um bom negócio. Ele encontrava-se preso, privado, portanto, da sua liberdade, exercendo a atividade ministerial que o expunha ao constante risco de morte. Pode ser que nesse verso 17 ele esteja falando sobre uma renúncia ao mundo que já estava em curso na sua vida, ou apontando para o que poderia acontecer, a sua execução após a condenação à pena capital pela corte romana. Eu sou mais inclinado a acreditar que quando ele fala sobre libação, ele está falando sobre alguma coisa que já estava em curso. Que a vida dele estava sendo derramada sobre o sacrifício de vida dos membros da igreja de Filipos. É bem verdade que tudo aquilo poderia assumir uma dimensão mais dramática. Com Paulo, portanto, sendo um dia executado em razão da sua dedicação e compromisso com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que nos ensina a história extra-bíblica, que dá conta que o apóstolo Paulo foi executado, foi morto na cidade de Roma. O cristianismo, sendo assim, quer dizer, esse apóstolo pastor é visto nessa passagem relativizando a presente vida, abrindo mão de confortos temporais e caminhando no fio da navalha. A igreja de Filipos não ficava atrás. Isso é lindo. Ela é vista seguindo os passos do sacerdote, porém, mais do que isso, tomando Cristo como referência, a fim de que a totalidade da sua relação com Deus fosse regida pelo exemplo de Cristo. Então, Cristo morreu para que pessoas pudessem ser salvas. Os membros da igreja de Filipos estavam expondo suas vidas ao risco de morte para que pessoas pudessem encontrar nessa morte salvação. E o apóstolo Paulo era visto imitando o seu Salvador e servindo de exemplo para a vida da igreja.
tornando-se assim libação. Aquela oferta que era derramada sobre a oferta oferecida a Deus. Então, em suma, cristianismo é amor sacrificial. A igreja de Filipos oferecia a si mesma como sacrifício a Deus e fazia do exercício da fé uma liturgia. A palavra sacrifício denota a oferta, enquanto que a palavra serviço aponta para a sua direção, a adoração sacrificial. Os discípulos de Cristo, sendo assim, seguem o exemplo de Cristo. Conforme vimos 2 semanas atrás, na exposição sobre esse texto cristológico extraordinário, do capítulo 2, do verso 5 ao versículo 11. Os cristãos, portanto, são chamados para entenderem que se não houver sacrifício voluntário de vida, não haverá salvação neste mundo. Os cristãos são chamados para viabilizar a vida do próximo por meio da oferta em adoração da sua vida a Deus em favor dos pecadores. Eles compreendem. Quem são os cristãos? Vamos tentar entender a cabeça dos cristãos. Os cristãos compreendem que sua própria vida foi obtida por meio da morte de outros e, acima de tudo, da entrega vicária e propiciatória do Filho de Deus. Bom, todos deveriam sentir imensa alegria por tamanho privilégio. Esse cristianismo capaz de se doar, cujo adorador transforma sua vida em oferta a ser posta sobre o altar de Deus, é prova evidente de novo nascimento. Reprodução pura da vida de Cristo e meio para a redenção dos seres humanos. Nenhuma gota de sangue derramado, nenhuma renúncia pessoal, nenhuma decisão de se dirigir em amor para os mais diferentes tipos de calvário deixará de ser honrado por Deus. Porque a alegria na morte dos santos é honroso, belo e justo morrer por quem morreu por nós. Por isso, essa linguagem sacrificial do verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Fico contente e me alegro com todos vocês. Então, veja só. Resta-nos algumas perguntas a ser respondidas. Percebemos essa nota de amor sacrificial nas nossas igrejas? O que o Evangelho está custando para você e para mim? Quem recebeu vida por meio da renúncia que fizemos? A quem a nossa morte está beneficiando? Sabemos que o chamado é para crer e morrer. Somos perseguidos por causa do Evangelho? Onde estão os mártires do protestantismo brasileiro? São perguntas que emergem quando nós lemos um texto como esse, que é um verdadeiro golpe na teologia da autoajuda ou daquela prosperidade vazia, oca, que não satisfaz o espírito dos santos. Verso 18. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo.
A preocupação do apóstolo Paulo é profundamente pastoral. Ele não quer uma igreja abatida pelo sofrimento, que tanto ele quanto ela estavam enfrentando por causa do evangelho. Nesse pequeno verso, percebemos a radical diferença entre o aconselhamento cristão e a literatura de autoajuda não cristã. Um problema grave é identificado. Pessoas estavam sofrendo em razão de terem abraçado a causa do evangelho. Seu principal líder encontrava-se preso e exposto ao risco de morte. A graça de Deus não elimina a natureza humana, não transforma homens em anjos. E por essa razão não existe espaço na fé cristã para a negação da dor ou a celebração do sofrimento em si. Toda a tormenta que estavam sofrendo tornava a igreja exposta a tentações de toda sorte, e nisso consistia a grande preocupação pastoral do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tem a dizer? E com base no que o apóstolo Paulo diz, repito, nós podemos declarar que um fosso intransponível separa o aconselhamento cristão da autoajuda. Vamos observar o modo do apóstolo Paulo lidar com o problema. Pessoas estavam enfrentando um problema, elas se converteram e a vida ficou pior. Elas se converteram e passaram a ser perseguidas por causa do evangelho. E o apóstolo Paulo insistia com elas que elas continuassem pregando o evangelho. E que permanecessem dispostas a pagar o preço da expansão do cristianismo por meio das suas vidas. O que o apóstolo Paulo tem a dizer para essa gente? Em primeiro lugar, que a igreja não deveria ficar angustiada por sua causa. Por causa dele. Ele não se faz de vítima, observe isso. Ele não se... Olha a nota do verso 18. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ele não se faz de vítima, ele declara simplesmente que sentia profunda gratidão a Deus pelo privilégio de sofrer por causa daquele que dera a sua vida por ele. Em seguida, ele chama os cristãos de Filipos a participarem da sua alegria, pois eles também haviam recebido a graça inaudita de sofrerem por causa da grande causa da igreja. Como o apóstolo Paulo nos exorta? Se prestarmos atenção no seu método, repito, conheceremos o modo cristão de lidar com os sofrimentos da vida. Paulo apresenta-lhes um imperativo. Chama-os para responderem à perseguição com alegria. Aqui temos a linguagem de um comandante se dirigindo ao seu exército. O evangelho não teria, ou o evangelho não seria levado ao mundo se a igreja permanecesse lambendo suas feridas. Sendo profundo conhecedor da natureza humana, tanto da caída quanto da regenerada, o apóstolo Paulo não ousa fazer apelo sem apresentar os motivos racionais e teológicos da exortação. Sob que perspectiva o sofrimento de todos deveria ser visto? À luz desse verso, eles acreditam na realidade concreta da vida após a morte a ser vivida no planeta de Cristo. Aqui está o apóstolo Paulo dando um tratamento teológico para um problema que a igreja estava vivendo. O risco de morte que ele estava vivendo, em razão da fidelidade ao evangelho. Como lidar com o problema?
Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo chama a atenção de todos para o fato de que os cristãos creem na realidade da vida após a morte, a ser vivida no planeta de Cristo. Paulo apela para essa verdade basilar, sem a qual a fé cristã não teria sentido. Mais um ponto. Ele vira-se para a igreja e pergunta: bom, nós não apenas acreditamos no céu, mas também acreditamos no dia de Cristo, não é mesmo? Vejam tudo, portanto, à luz da glória que nos está reservada, em razão do privilégio de comparecermos perante o tribunal de Cristo, após termos passado pela dor da perseguição, sem termos negado a fé. Esse é o apelo do apóstolo Paulo, profundamente teológico. São cristãos lidando com problemas que são inerentes à fé cristã e que careciam, portanto, de um tratamento cristão, teológico, doutrinário, evangélico. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Tudo isso, é óbvio, aponta para um fato que deveria a todos comover. Perseverar nas lutas infernais por amor a Cristo é sinal evidente de conversão. Todos compreendiam que estavam reproduzindo a vida de Cristo, imitando seu testemunho, fazendo pelo mundo o que Cristo fizera pelas suas vidas. Eles não estavam dando seu sangue por uma causa qualquer. Esse é o espírito do cristianismo. Somos chamados por Deus para imitarmos a Cristo, experimentando assim as mais diferentes espécies de morte, até mesmo a morte para aquilo que é legítimo, mas cuja prática nos desviaria do nosso propósito, faria pessoas para tropeçar, escandalizaria, tornaria inócua a ideia de utilidade pública, na nossa vida causar algum impacto na sociedade. Lidamos com a realidade socialmente construída, muitas vezes nos submetemos àquilo em que não acreditamos, a fim de não machucar a consciência de ninguém. Esse é o cristianismo, chamado para provarmos mortes diárias nas mais diferentes áreas da nossa vida, a fim de que, por meio da nossa morte, pessoas vivam. Agora, pense na sua vida. Você só está aí professando fé em Jesus Cristo porque muito sangue foi derramado por amor ao Evangelho. Pessoas passaram fome, enfrentaram tortura, prisão, cruzaram oceanos, viveram numa cultura radicalmente diferente da sua, passaram anos pregando a palavra de Deus para colherem alguns poucos frutos que, contudo, se tornaram abundantes na vida de outros que herdaram o trabalho dos que os antecederam. Homens e mulheres que foram parar literalmente na fogueira, perderam reputação, se tornaram escória da humanidade. Por que você está aqui?
que você está nessa noite professando fé em Jesus Cristo? Em razão de uma sucessão de sacrifícios humanos, de pessoas que compareceram diante de Deus como adoradores, trazendo nas mãos uma oferta, a oferta de suas próprias vidas, dizendo para ele: receba o que eu tenho de mais precioso, a minha vida, pois é o que me resta fazer em razão do que o Senhor fez por mim e moveu outros a fazerem por amor ao reino de Cristo. Portanto, chamado para Cristo é chamado para a morte, para tomarmos a cruz e irmos após Ele, a fim de, em alguma extensão, representarmos para a humanidade o que Ele representou mediante a sua entrega de vida, o seu amor sacrificial. É esse o cristianismo que transforma o mundo, atravessa eras, enfrenta a oposição do homem e do inferno. Cristianismo destemido. Na verdade, agasalha um único temor: o temor de não glorificar a Cristo, seja na vida, seja na morte. Gostaria de terminar a exposição dessa porção da carta aos Filipenses relendo com você o que vimos nessas duas últimas noites, na noite passada e na noite de hoje. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Não projete na vida da igreja a sua amargura. Peça a Deus ações de graça, a fim de que sua conversação sirva para o encorajamento da igreja. Para que sejam, esse verso 16, para mim, o verso 15, perdão, é central. É a parte mais comovente dessa sessão, que, repito, estamos examinando desde a segunda-feira passada. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Agora, qual é o preço a ser pago a fim de que sejamos luzeiros no mundo? O apóstolo Paulo responde nos versos que examinamos hoje: preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que tudo que nós vivemos juntos, as noites de vigília, o derramamento do Espírito Santo, os milagres que Deus operou, o consolo na tribulação, as manifestações inequívocas do Cristo vivo no seio da igreja,
que naquele dia tudo seja visto como algo que deu fruto. E eu possa dizer para Deus: Senhor, eu não corri em vão. Eu não lutei, eu não trabalhei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, sacrifício e serviço, eles estavam cultuando a Deus como sacerdotes, mediante a entrega de suas vidas a Deus, a fim de que a causa do evangelho seguisse seu curso. E o apóstolo Paulo diz: e se eu tiver que servir como libação sobre essa oferta da vida de vocês, se o preço mais elevado a ser pago tiver que ser pago por mim, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, porque esse sacrifício não é inútil, ele tem peso eterno. Porque tudo isso terá consequências eternas na vida de seres humanos. Porque isso jamais será apagado da memória do Criador. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que respondamos às perseguições usando o cérebro, pensando nos motivos da alegria. É porque não estaríamos sendo perseguidos, o inferno não estaria gastando tanto tempo conosco, se o mundo espiritual não percebesse que há uma graça sobre a nossa vida e ministério. E que fomos tornados armas temíveis nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que assim seja na sua vida. Que nada roube esse elemento de ações de graça. Que você se sinta honrado por poder fazer parte dessa nuvem de testemunhas, dessa gente que, devido ao seu nível de amor sacrificial por Cristo, se tornou indigna de viver nesse planeta. Que Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Retornamos aos cultos presenciais somente no horário das 19 horas de domingo. E você deve se inscrever a cada semana, garantindo sua vaga. Os jovens da Wave seguem aos sábados com a programação online pelo YouTube. E os adolescentes com um formato bem diferente às sextas. Às segundas, estudo da carta aos Filipenses com o pastor Antônio Carlos, também pelo YouTube. Venha servir na comunicação e fazer parte dessa família que não mede esforços para garantir qualidade nas transmissões. Envie uma mensagem para o WhatsApp da igreja ou através das redes sociais.